Tudo bem, gente? Comecei a gravar aqui nossa aula então. Vai estar disponível no Canvas essa segunda parte. Lá no YouTube também eu vou subir como parte 2 de curvas paramétricas, beleza? Então, quem não assistiu a parte um vai para a parte um primeiro, depois volta nisso aqui, porque é a continuação da nossa matéria de curvas paramétricas, certo? Então, recapitulando, na aula passada, a gente até fez agora um aquecimento aí. Na aula passada, a gente olhou quais eram os requisitos de um método que a gente gostaria para justamente representar curvas, e a gente viu uma série de requisitos e chegamos à conclusão que o jeito paramétrico, equações paramétricas, seria a forma mais indicada para a gente descrever uma curva, para a gente depois rasterizar ela. E o primeiro método que a gente olhou foi a questão da a descrição de uma curva baseada no método da interpolação que a gente viu. Basicamente, nesse método da interpolação, usando curva paramétrica, a gente pega o nosso vetor, né, o nosso parâmetro ali, a gente vai fazer duas coisas. Primeiro, a gente vai utilizar um polinômio em formato, né, paramétrico para descrever a nossa curva. E a gente escolheu um polinômio de grau 3, simplesmente porque um polinômio de grau 3 ele dava a suavidade necessária e era tipo um trade-off. Ele dá uma suavidade e ele não é tão pesado de ser computado. E aí, na interpolação propriamente dita, a gente vai pegar o nosso intervalo do nosso parâmetro, que vai de 0 até 1, e a gente vai dividir esse parâmetro em 3 partes, ou seja, justamente para ter 4 interseções nesse parâmetro. Quando o parâmetro vale 0, quando o parâmetro vale 1/3, 2/3 e 1. E aí a gente montou a nossa equação paramétrica baseada nesse método de interpolação. E a gente viu o que a gente chama de matriz de interpolação. Então a gente basicamente viu que o que vai diferir um método do outro é justamente a matriz de coeficientes da nossa equação paramétrica de terceiro grau, que é o sistema de equações, e a gente viu para o método da interpolação, certo? Daí a gente desenvolveu todo esse método e a última coisa que a gente chegou foi nessa formulação aqui, que são as funções de mistura, porque tem basicamente 3 jeitos da gente descrever uma curva paramétrica. A gente pode descrever ela de forma matricial, a gente pode descrever como um sistema de equações lineares, ou então a gente pode usar o que a gente chama de funções de mistura, ou função de blending. Todos esses métodos eles são equivalentes, né, essas formas de descrever, só que alguns são mais indicados para um tipo de aplicação, outros são indicados para outro tipo de aplicação, certo? Uma coisa que ficou faltando de falar do método, das funções de mistura é justamente que as funções de mistura são uma série de polinômios que, na verdade, quando você junta todos esses polinômios, como se você misturasse todos esses polinômios, ele daria a curva que a gente efetivamente está descrevendo. Então, esse gráfico aqui explica justamente isso. O que acontece? Cada um daqueles polinômios que está na nossa matriz de blending, vamos falar assim, né? Que é um vetor, que é uma matriz coluna, vetor coluna, eles estão representados aí nesse gráfico. Então a gente vê que o B0, o U, B1, B2 e B3 são os diferentes polinômios nas nossas funções de mistura. E uma coisa legal dessa representação aqui é que quando a gente coloca isso no gráfico, dá para ver o tão suave que cada uma dessas funções elas são ou não, o quão suave elas são. E no caso aqui, a gente consegue perceber nitidamente que essas funções elas não são tão suaves assim. Claro que quando elas todas juntam ali, a gente consegue ter a nossa descrição da curva, mas a gente consegue ver que as funções em si elas não são muito suaves.
Isso é tipo, a noção que eu estou querendo trazer aqui é que, assim, olha, apesar desse método ele ser funcional, esse método tem um problema porque a gente tem uma certa. A gente pode ter uma certa variação abrupta de um ponto de controle ao outro. Tá bom? Mas daqui a pouco a gente chega lá, porque isso vai ser meio que a motivação para a gente introduzir os outros métodos que a gente vai começar a olhar na aula. Antes de eu seguir, alguma dúvida aí na questão da interpolação, funções de mistura, as formas matriciais, matriz de interpolação? Comenta aí se estiver ok, que aí eu sigo. Tá ok. É até proibido ficar falando essas expressões até hoje em dia. Mas está de boas, pode seguir? Tá ok, beleza. Vamos lá então. Então, antes da gente só seguir para outro método, eu vou apresentar essa equação maluca aí, que é o seguinte: a gente viu como que a gente pode plotar, né, uma curva paramétrica ali, tridimensional e tal, bidimensional, enfim, é só uma curva. É interessante falar que a gente pode pegar e fazer a mesma analogia para não montar uma curva, mas montar como se fosse um retalho interpolado. Ou como se fosse uma superfície, a gente pode falar assim. E a superfície a gente vai olhar depois em outras aulas. E quando a gente tem essa ideia, é basicamente a gente vai variar dois vetores, né, dois parâmetros. A gente vai ter um parâmetro U, que, sei lá, o parâmetro U ele varia ali no eixo Z, por exemplo, e o parâmetro V que está variando no eixo X, nessa figura aí. E aí, para cada um desses parâmetros, a gente vai variar eles de 0 até 1 em 4 pontos diferentes, porque a gente está usando a gente continua usando equações de terceiro grau para descrever a nossa curva paramétrica. Só que o que acontece? Quando a gente varia, a gente tem dois parâmetros e a gente está variando eles, cada um tem 4, a gente, na verdade, nós vamos ter 16 coeficientes possíveis para descrever esse nosso retalho interpolado. 4 vezes 4, 16. Muito fácil. Aqui, nessa figura, é justamente está ilustrando ali essa variação dos dois parâmetros U e V segundo o nosso plano tridimensional, só para dar uma noção. E igual a gente viu lá antes que o nosso no mundo, assim, quando a gente só está plotando uma curva e não um retalho, a gente teria a matriz de coeficiente C e J vezes o nosso vetor de parâmetro para justamente expressar aquele ponto. Aqui a gente vai ter dois somatórios que vai variar em cada um dos parâmetros, né? Em cada um dos vetores ali unitários, ou parâmetros, certo? Se a gente falar assim, como é que seria essa formulação matricial, a gente continua tendo ali a matriz de coeficientes, mas ela é uma matriz de coeficientes que tem 16 coeficientes agora, e a gente continua tendo a nossa matriz de interpolação, que é justamente para descrever como que a interpolação ela aconteceria num retalho. Sem entrar em muita formulação matemática, mas só que a ideia de demonstração seria exatamente igual a gente fez na curva paramétrica, a gente teria uma representação matricial por um retalho interpolado que seria justamente esse. A gente tem o parâmetro U aqui, a gente tem o parâmetro V, porque a gente está variando em duas dimensões, vamos falar assim. A gente vai ter uma matriz de interpolação aqui, que é relativa ao parâmetro U, uma matriz de interpolação relativa ao parâmetro V, e a gente vai ter o P ali, que são os nossos pontos de controle no nosso retalho. Tá certo, gente? Então, isso aí só para saber que a gente pode pegar essa ideia da curva paramétrica interpolada e jogar ela para um retalho, ok? Para descrever uma superfície. Ok?
Dúvidas dessa extensão? Minha água vai acabar daqui a pouco. Tá ok? Pedro vai perguntar. Tá tranquilo então. Porque isso aí é só uma extensão do que a gente já viu da matemática pesada ali. Legal. Vamos avançar então. Então, voltando ali nos problemas da curva interpolada. O que acontece? Antes disso, qual que é a diferença de interpolação para aproximação? Alguém consegue me falar aí? Quando eu faço uma interpolação, o que está acontecendo matematicamente? Quem que tem um chute aí? Pode chutar, gente. Chuta. Não? Eu vou falar qual que é a diferença então para vocês. Qual que é a diferença da aproximação para interpolação? A interpolação, a ideia é o seguinte: eu tenho isso de forma geral, né? Só sobre isso aqui não. A interpolação eu vou ter um tanto de pontos, um conjunto de pontos, e eu quero encontrar uma função, uma equação que passe por todos esses pontos necessariamente. Na aproximação, a gente não precisa de encontrar uma curva que passe pelos pontos. A gente vai tentar encontrar uma curva que ela fica distante, vamos falar, equidistante de todos os pontos que a gente definiu ali, mas só que ela não passa exatamente pelos pontos, né? Então, quando a gente tem interpolação, assim, geralmente a gente tem uma perda na suavidade. Isso em diversas análises que a gente faz. E aqui não vai ser diferente. Porque como a gente tem que obrigatoriamente passar pelos pontos de controle, a nossa curva interpolada, a gente pode ter uma mudança abrupta muito grande, uma variação muito grande na nossa curva. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que quando a gente tem essa mudança muito abrupta e a gente vai juntar essas duas curvas aí de interpolação, duas curvas de interpolação para fazer uma curva maior, assim, né? Igual a gente viu a composição lá atrás, de como faz uma curva grandona, a gente pode ter uma descontinuidade nas junções. O que seria isso? É que como a gente não tem necessariamente uma derivada nas junções, a gente pode ter uma suavidade muito grande, porque isso aqui está relacionado a gente ter cúspides nas nossas funções. Isso aqui é um cúspide, presença de cúspides. Cúspides é justamente não ter derivadas. Presença de cúspides, cúspides eu acho que é assim que escreve. Cúspides na curva. Então, a gente vai ter umas pontas assim na curva. Então, isso não é nada suave. E voltando ali um pouco na matriz, naquela figura que a gente fez das funções de mistura, a gente consegue ver isso por aquele gráfico, que a gente tem uma variação muito grande de cada uma das funções de mistura. E aí, a gente se pergunta, tá, beleza, a gente tem esse problema de suavidade. E aí, né? O que a gente pode fazer? Alguém tem alguma ideia? Com essa cola aí? É difícil mesmo. Assim, não é tão evidente assim. Seguinte, mas eu tinha que perguntar. A gente tem uma equação de terceiro grau, certo? Se a gente tem uma equação de terceiro grau, a gente precisa de 4 equações. É só pensar num sistema linear, você pode fazer a analogia que você quiser.
ou de 4 valores, 4 coeficientes, 3 raízes e tal, para justamente 4 raízes, para justamente a gente definir a nossa modelagem paramétrica, vamos falar assim. A gente sempre precisa de 3 mais um ou 2 mais um para a gente conseguir ser apto a descrever a nossa equação, que são o número de coeficientes que a gente tem. Porque a gente tem 4 condições, 4 coeficientes. E aí, o que a gente fez? A gente basicamente construiu uma matriz 4x4 para justamente ter esses coeficientes. Em vez da gente construir essa matriz 4x4 baseada nas condições que seriam equações, a gente vai utilizar outro conceito, que a gente vai utilizar as derivadas também dos nossos pontos. Em vez da gente ter os 4 pontos de controle, a ideia é a gente ter 2 pontos de controle e 2 derivadas nesse ponto de controle. Vamos tentar entender isso. O que significa isso? Olha só. O que acontecia na curva interpolada? Tá bom? Na curva interpolada a gente tinha 4 pontos de controle na nossa curva, e na hora que a gente queria ajustar a nossa curva paramétrica, a gente ajustava os pontos de controle. Aqui, em vez da gente ter 4 pontos de controle para justamente expressar as condições na nossa curva paramétrica, a gente vai ter 2 pontos de controle, que são os pontos extremos da nossa curva, que é o ponto 0 e o ponto 1, e as duas condições extras para a gente ser capaz de definir a nossa matriz de coeficiente, a gente nada mais vai fazer como se fossem as derivadas em cada um desses pontos de controle. E aqui, nesse gráfico, as derivadas, né, nessa figura, essas derivadas aqui, elas estão representadas. Ó. É como se fosse a derivada do ponto... a derivada no ponto P0. Então, aqui a gente está representando a derivada com P', né, que é a notação matemática, e a derivada no outro ponto extremo, que é o P1, que é o P'1. Pergunta só para a gente refrescar a cabeça. Por que é P0 e P1? Por que está variando só entre 0 e 1? Comenta aí no chat, só para eu ver se vocês lembram disso. Por que a variável ali, o parâmetro, ele só é 0 e 1? Eu saquei isso. Ó, o Weasley não sabe. É porque quando a gente está no mundo paramétrico, que isso aqui são curvas paramétricas, mundos paramétricos. Então vamos lembrar aqui, observação, que eu sempre gosto de voltar. Parâmetro varia de 0 a 1. Então o nosso parâmetro, o nosso U, ele só vai de 0 até 1. Então, se ele vai de 0 até 1, então os dois pontos extremos de qualquer curva, sempre quando a gente vai falar, a gente está falando de 0 e 1. Beleza? Beleza, Weasley? Lembrou? Então tá. Aí olha só que legal. Se a gente está definindo ali que a gente vai usar como ponto de controle os pontos extremos, que é o ponto 0 e o ponto 1, e eu estou definindo que a gente vai usar as outras duas condições, as derivadas nesses pontos, então aquele problema de não ter derivada nos extremos, ou seja, de não ter uma suavidade na nossa curva, ele vai embora, porque eu estou justamente introduzindo o que causava a mudança abrupta na nossa curva. A gente está introduzindo a continuidade nos pontos extremos, certo? Então, esse método aí, que é a forma de Hermite, ela é bem legal. Tá, legal, Pedro. A gente entendeu como é que funciona na teoria, né? Então a ideia é, em vez de eu ter 4 pontos de controle para descrever minha curva, é ter 2 e ter essas duas derivadas. Mas e aí, como que é a formulação matemática? Como é que a gente faz essa formulação matemática? Essa formulação matemática, ela tá justamente aqui, ó. Porque olha só, vamos tentar, antes da gente ver as fórmulas aqui, vamos só lembrar como é que é. A gente está usando uma função de... Qual que é o grau da função que a gente está usando para modelar a curva? Comenta aí para eu ver. Qual que é o grau da função?
Primeiro grau, segundo grau. Isso, Pedro falou ali, ó. Terceiro grau. Se a gente está fazendo uma função de terceiro grau, vamos escrever aqui a função de terceiro grau só para a gente lembrar. Então, a função de terceiro grau paramétrica, vamos falar assim, P de U, ela seria igual a C3, aí U elevado a 3, mais C2 vezes U elevado a 2, vou colocar aqui, mais C1 vezes U mais C0, certo? Então tá. Essa daqui é a nossa equação paramétrica de terceiro grau. Lembre-se que a equação paramétrica, a gente tem isso para o eixo x, eixo y e eixo z. Só que aqui eu representei como PU, tá bom? Genericamente. É como se fosse uma função vetorial. Tá? Legal. Aí, olha só. Para eu fazer a condição da interpolação das extremidades, é muito fácil. Porque eu vou pegar essa equação e jogar zero nela. Aí eu tenho a primeira extremidade. A primeira extremidade é a extremidade da esquerda ali, vamos falar. E aí, se eu jogar 1, eu tenho a extremidade da direita. Se a gente for olhar aqui, ó, essas duas equações aqui, elas são exatamente as mesmas, as duas condições, elas são as mesmas para a curva interpolada. Então, mesmas condições para curva interpolada. Interpolada com um P só. Essas daqui são as mesmas condições para a nossa curva interpolada. Então, fácil. E elas são justamente as condições bem fáceis, que é C0 e aí o outro é tudo somar. Beleza. E aí, como que a gente faz para obter as derivadas nesses pontos? Muito simples. A gente pega a função ali, a função da equação de terceiro grau paramétrica e deriva ela. Só uma pequena pausa aqui. Para aqueles que acham que depois do curso vocês nunca mais usariam derivadas na vida, vou dar um report aqui, ó. Eu formei e eu estou usando derivada. eu tive que lembrar de como é que usa derivada para justamente dar essa aula. Brincadeiras à parte, como que a gente faz a derivada de um polinômio? Ela é muito fácil, né? A derivada de um polinômio, sei lá, quando você tem x ao quadrado, a gente faz 2 vezes x. A gente desce o expoente multiplicando, né? Aquela regra da cadeia bem simples. E a gente faz isso para cada um dos termos. Claro que quando tem uns termos bem mais complexos, a gente mais complicado, quando tem uns tangentes, assim, mas tudo bem. Então, olha só, quando a gente deriva essa equação de terceiro grau aqui, a gente tem justamente esse cara aqui. Derivada de constante é zero, aí o C0 sumiu. Só pular a parte de trigonometria, exatamente, Igor. É isso, Igor. Então, derivada de constante é zero, então o C0 sumiu. O C1, a derivada de C1U em relação a U é só C1. E assim por diante, né? De U2 é 2 vezes o C2 e 3 vezes o 2C3. Certo, gente? Isso aqui é a derivada, primeiro grau, da equação paramétrica em relação ao parâmetro U. Ok? Tá ok? Isso aí é matemática. E eu assumo que todo mundo já passou em cálculo 1 aqui. Tá? Então, aqui a gente tem justamente essas duas, essa equação aqui que é a derivada no ponto, e aí a gente simplesmente vai falar, beleza, se eu quero saber qual que é a derivada no ponto zero, eu jogo lá zero na fórmula, na equação da derivada de primeira ordem, e acho a equação da derivada do ponto zero e a derivada no ponto 1. Beleza. Construí as minhas 4 condições.
Quais são essas 4 condições que eu tenho? As 4 condições são exatamente essas daqui. Então eu tenho 2 aqui, que são os pontos extremos, e as outras 2 condições, elas são as derivadas no ponto extremo. Ok. O que está faltando agora? Está faltando a gente construir a nossa matriz, a nossa matriz ali, que vai expressar a nossa curva paramétrica, porque a gente tem o formato matricial. Lembra? A gente tem o formato de equações, formato matricial e o formato de funções de mistura. A gente vai escrever os outros 2 que estão faltando. Então, como é que seria? Então, quando a gente jogar aqui as nossas condições ali na nossa matriz, a gente vai ter exatamente isso, olha. Aqui a gente tem as 2 primeiras condições, que são as condições no ponto extremo. Então, aqui, condições no ponto extremo. Condições nas extremidades. Então, por isso que eu tô P0 e P3, porque é justamente as nossas extremidades. E aqui a gente tem as condições condições das derivadas nas extremidades. Certo? Exatamente isso. Então, a gente consegue ver ali o P0 e o P'0 e o P3 e o P'3. E aí a gente montou essa matriz. Como que eu montei essa matriz? Eu justamente peguei aqueles coeficientes lá e joguei eles ali, ó. Os coeficientes que os fatores multiplicativos que multiplicam os coeficientes. Então é 1, aí tem esse cara louco aí, vezes a matriz de coeficiente. Ok, gente? Dúvida de como é que eu montei essa primeira matriz? Alguém tem alguma dúvida? Ou só sucesso? Comenta aí, sucesso. Ó, João, será que o João vai digitar sucesso ou não sucesso? Repete como você montou a matriz, por favor. Beleza, João. O negócio é o seguinte. A gente tem as equações das condições. Vamos voltar aqui no slide anterior. Ó. Olha a equação aqui das condições. Ó. O P0 é igual a C0. Aí o P1 é igual a P3. P1. Vou chamar ali de P0 para ficar igualzinho ao outro. P3 é igual a C0 mais C1 mais C2 mais C3. E aí aqui a gente tem as derivadas. Que a gente chamou de P'0, que é igual a C1. E o P'3, que é igual a C1 mais 2 vezes C2 mais 3 vezes C3. Como que eu cheguei nesses caras? Pontos extremos, derivadas dos pontos extremos, e eu avaliei as funções nos pontos que eu queria. Ok? Vou copiar e colar para o próximo slide ali para facilitar a visualização. Aqui, ó. Então, olha só. Aí eu tenho esse sistema. É um sistema de equações, como outro qualquer. E aí, a gente percebe ali, ó, que eu tenho sempre 2 partes do sistema. Eu tenho os coeficientes e as minhas variáveis. No caso, as variáveis nesse sistema são esses variáveis Cs aqui. Que nessa equação, ela está justamente representada por uma matriz de variáveis C.
E aí, essa matriz aqui é a matriz dos fatores que estão multiplicando C nesse sistema de equações. E aí a gente vê aqui, ó, o C0 está multiplicado por 1, aí o C1, C2 e C3 estão multiplicados por 0 na primeira equação. E assim por diante aqui, ó. A gente tem o fator 1, que multiplica todo mundo nessa segunda equação, e assim por diante. Tá ok? Sucesso? Beleza, então. Então aí a gente montou essa primeira matriz. Se a gente volta lá atrás nas fórmulas, a gente viu que o C, na verdade, é como se fosse, né? Se eu isolo o C aqui, eu vou escrever aqui, ó. Eu fiz essa relação, ó. Porque isso aqui é o nosso sistema de equações, ó, que é a nossa matriz, a nossa matriz coluna P é igual à matriz ali de coeficientes, a matriz ali dos fatores multiplicativos dos coeficientes, vezes a matriz C. Então eu vou escrever aqui o formato matricial dessa equação, que seria o Q, que ele chamou ali de Q em vez de P, né? Q é igual a essa matriz aí, que ele chamou, vamos falar assim, matriz M, tá? Vezes o C. Para eu isolar a matriz C, né, a matriz C nessa equação matricial, o que eu vou fazer? Eu vou justamente multiplicar ambos os lados da equação pelo inverso da matriz. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou falar que vou escrever do outro jeito aqui. Ó. Vou escrever do outro jeito aqui. É como se fosse o MC é igual a Q. Vou multiplicar ambos os lados pela matriz inversa, certo? Quando eu faço pela matriz inversa, eu vou fazer M elevado a menos 1 vezes C é igual a M elevado a menos 1 vezes Q. Certo? E aí, quando eu justamente faço... Opa, faltou um M aqui. Justamente quando eu faço a matriz elevada ao seu próprio inverso, no mundo matricial, isso é justamente igual à matriz identidade, e a matriz identidade vezes qualquer outra matriz é a própria matriz, que está multiplicando a identidade. Então, isso aqui nada mais fica como C é igual a M elevado a menos 1 vezes Q. E aí, esse M elevado a menos 1, que é justamente a nossa matriz de Hermite. Em vez da gente chamar ela de matriz inversa M, a gente chama ela de matriz de Hermite. E a matriz de Hermite é o MH. Então, a gente escreve aqui, C é igual a M H vezes Q. Certo? Então, essa é a nossa matriz de Hermite. A nossa matriz de Hermite é justamente a matriz inversa daqueles fatores que estão multiplicando os coeficientes. Dúvidas, gente? Alguém entendeu o que eu fiz aqui? Ou não entendeu? Quem não entendeu nada, digita aí para explicar. João entendeu. Todo mundo entendeu? Segundo que comentar aí que entendeu, eu passo para frente, hein? Beleza, o Carlos disse que entendeu, então eu estou passando para frente. Beleza, então a gente viu que a gente pode justamente pegar ali, né, montar aquela matriz de Hermite, e aí a gente pode aplicar a mesma ideia da matriz interpolada para chegar na matriz de mistura. A matriz de mistura ela é justamente colocar para fora ali que seriam os nossos pontos de controle, nesse caso,
as nossas condições de controle. As nossas condições de controle aqui são 4, mas são os 2 pontos extremos e as 2 derivadas. E aí a gente isola ela e coloca tudo junto ali para criar um polinômio de mistura, que ele seria dado como esse cara aqui. Então, só falando aqui, ó, o que é o que aqui? O que seriam as condições da curva. E aí a condição da curva, né, os parâmetros ali da nossa curva, eles seriam justamente 2 extremidades e a derivada e as derivadas de primeira ordem nelas. E aqui é a nossa matriz de mistura. Isso aqui é uma outra forma equivalente da gente escrever a nossa curva paramétrica de Hermite. Matriz de mistura. E para que serve essa matriz de mistura aí? Bom, ela só é mais vantajosa para fazer alguns outros tipos de conta, né? E a gente consegue, lembra lá que a gente plotou cada um desses polinômios no gráfico para ver a suavidade da nossa matriz? E é justamente isso. Se a gente pegar e plotar esses polinômios ali num gráfico, a gente vai ver que os polinômios eles são muito suaves. Por que eles são suaves? Basicamente, o problema que tinha na interpolação, a gente resolveu tirando 2 condições que seriam pontos de controle e adicionando 2 condições que são as derivadas nos extremos. E o problema da não suavidade era justamente essa questão das derivadas. A gente resolveu, certo? Só tem um porém. Quando você vai desenhar lá, ninguém fica especificando qual que é a derivada do ponto de controle da extremidade. Né? Então, tipo assim, por mais que na teoria seja muito bom esse método aí, na prática, nas funções, né, por exemplo, se você pega nesses softwares de CAD, né, que é software de desenho assistido computacionalmente, né, Computer Aid Design, esse tipo de ferramenta, a gente não faz isso. Mas serve como base para função, para escrever essa outra forma aí, que é a forma de Bézier. Certo? Legal. Pausa aqui e pergunta. Alguém tem algum chute de como que eu faria essa aproximação para a função de Bézier? O que eu falei é especificar as derivadas nos pontos extremos é legal, porque traz uma suavidade maior, mas é chato, porque ninguém fica especificando as variáveis no programa, tá? As derivadas no programa. Qual que é a ideia? Alguém tem alguma ideia aí? Comenta no chat. Ou fala assim, não tenho ideia, só para continuar seguindo. Não tem ideia. A gente faz tudo como tudo na computação, gente. A gente faz uma aproximação. A gente não pode, se a gente fala que calcular a derivada é muito chata, a gente aproxima a derivada. E é exatamente o que a curva de Bézier faz. E se vocês voltarem no primeiro vídeo lá que eu mostrei na aula, eu abri o programa lá, o Inkscape, e plotei a curva e tinha justamente 4 parâmetros. A gente tinha os pontos extremos, só que a gente tinha como se fossem umas derivadas ali, como se fossem uns vetorzinhos. Vocês lembram disso? Eu tinha um vetorzinho que eu direcionava o sentido da curva, a amplitude. Aquilo ali não é a derivada. Não é a derivada, né? Porque assim, a gente pode até num primeiro momento achar que é a derivada, porque tem um vetor que sai ali do ponto extremo e a gente direciona o vetor, aquela amplitude. Só que na verdade aquilo ali é uma aproximação da derivada. E aí a grande sacada do Bézier foi, beleza, como que eu faço para aproximar essa derivada? E a ideia, né,
é justamente utilizar essa aproximação da derivada, mas essa aproximação ela é feita, a gente vai continuar usando 4 pontos de controle, igual a gente tinha na interpolação, na curva interpolada. Mas, em vez da gente falar que a curva ela tem que passar por esses 4 pontos de controle, a gente vai falar que a curva ela só tem que passar pelos pontos extremos. E os 2 pontos de controle internos ali, eles vão ser usados para justamente aproximar a derivada. Como que a gente faz isso? É assim, ó. Olha só que loucura. Ele falou assim, deixa eu chegar aqui porque eu tô tampando. Então olha só o que acontece aqui, ó. Ele falou assim, ó, esses daqui, eles são os pontos de controle. De controle. A gente continua tendo 4 pontos de controle, porque a gente sempre tem que ter quatro condições para a gente montar a nossa matriz da curva. Sempre considerando um polinômio de terceiro grau para expressar a nossa curva, tá bom, gente? Sempre lembrar disso. Então, a gente continua tendo os 2 pontos de controle aqui nas extremidades, o P0 e o P3, só que os pontos de controle internos, é o que eu falei, eles estão fora e eles vão ser uma aproximação dessa nossa variável, da derivada do ponto P0 e P3. E como que funciona essa aproximação? Bom, o Bézier ele foi lá e falou assim, olha, se eu tenho os pontos de controle ainda ali, né, no que vale 1/3 e 2/3 do nosso parâmetro, a gente pode calcular as derivadas de controle, as derivadas dos pontos extremos, segundo essa fórmula aqui, ó. A derivada do ponto P0 é a mesma coisa do P1 menos o P0 dividido por 1/3. E a mesma coisa no P3. Como que ele fez essa aproximação ali? Não é tão chute assim, tá, gente? Na verdade, ele calculou isso com base em propriedades geométricas, que a gente vai ver logo em seguida, que vão dar umas noções. Mas você pode aproximar isso aqui por causa de um polígono que a gente consegue envolver essa curva aí. É só uma propriedade de como que ele chegou nisso. Mas o importante é, a gente pode aproximar as derivadas com base nesse cálculo. Ok? E aí, com base nesses valores, se eu já computei os valores, eu posso justamente calcular a nossa matriz. A gente vai calcular a nossa forma em equação, e depois a gente computa a matriz e depois as funções de mistura. Vamos dar uma olhada. Então, olha só. Esse cara aqui, eu vou copiar aqui a fórmula só para a gente ficar fácil. Ó. Então, ó, vamos, ó, P0 e o P3, a gente vai escrever eles depois, mas aqui, ó, o P'0 é igual ao P1 menos P0 dividido por 1/3 e o P'1 é igual ao P3 P2 dividido por 1/3, tá bom? Vamos jogar lá para o próximo cara. Então, olha só. O que eu fiz aqui, ó? Esses 2 caras aqui, ó, continuam sendo as condições de todas as outras curvas que a gente tinha. Que são os pontos de controle na extremidade. E aí, se a gente pega, para a gente descobrir essas equações, de novo, a gente pega a equação paramétrica de terceiro grau, a gente avalia essa equação no ponto 0 e no ponto 1, e eu vou chegar nesses 2 caras. Então, eu vou escrever aqui na nossa fórmula. Aqui, ó. Aqui, ó, C0. E aqui o P3 é o nosso C0
mais C1 mais C2 mais C3. Tá? E aí, como que eu vou fazer para calcular o P'0 e o P'1? Eu vou usar as fórmulas de aproximação. Então, é justamente aí o desenvolvimento que ele colocou dessa fórmula. O P'0 nada mais é do que 3 vezes o P1 menos P0 e 3 vezes o P3 menos o P2. E a gente expandindo esses caras, porque a gente tem justamente qual que é ali a avaliação de cada um dos pontos. A gente tem C0 C1 mais 2 C2 mais 3 C3 C3. Então vamos só tirar esse tanto de coisa daqui. Ok, gente? Por fim, a gente vai pegar essa equação aqui e vai usar ela para construir a nossa matriz. Pergunta: como que eu chego nessa matriz? Eu vou pegar os coeficientes que estão nesse cara aí, montar uma matriz inicial e fazer a inversa dessa matriz. Quando eu fizer a inversa dessa matriz, eu vou chegar na matriz de Bézier, que é essa daí. 1, menos 3, 3 e menos 1, e assim por diante. Dúvidas? Quem que tá com dúvida? Fala assim, tô com dúvida. Ou se não, fala assim, tá de boas. Esse negócio prende. Ó, Pedro e João falou que tá suave, então a gente vai seguindo. Mesma coisa, eu posso montar as matrizes de blending, e quando eu montar as matrizes de blending, que é justamente isolar cada um dos polinômios ali, isolar os pontos de controle, eu vou ter essa matriz de blending aí. Olha só, quando eu tenho essa matriz de mistura e eu ploto essa matriz de mistura num gráfico, cada um desses polinômios de mistura, né, cada um desses polinômios na nossa matriz de mistura, a gente vê que eles são polinômios muito mais suaves. Né? A gente não tem aquelas mudanças abruptas que a gente tinha na interpolação. Eles são muito mais suaves. Tá certo? Então quer dizer que a curva de Bézier ela vai ter um formato muito mais suave, a gente vai conseguir controlar muito melhor a nossa curva e assim por diante. Só que tem um porém. O porém é que é só uma curiosidade, né? Que as matrizes ali de blending é justamente um caso especial desse tipo de polinômio aí, o polinômio de Bernstein, tá? E o polinômio de Bernstein ele é descrito por essa equação aí. Para que serve isso, esse polinômio de Bernstein? É justamente para falar que o polinômio de Bernstein tem justamente aquela propriedade que eu falei, que a curva de Bézier ela sempre vai estar dentro de um polígono, que ele é o polígono que ele é justamente delimitado por esses pontos de controle aí, e ela nunca vai estar fora. E aí ele basicamente utilizou essa ideia desse polígono aí para fazer essas aproximações, certo? Então, ele pegou aquela forma um pouco assustadora para chegar nas aproximações. Tá certo, gente? Isso aí é mais um título de curiosidade. E esse cara aí é o que a gente chama de convex hull. Ele é um pouco clássico ali na computação, que ele tem algumas propriedades interessantes, que é justamente encontrar um polígono que engloba uma certa curva, tá bom?
Peraí, passar aqui. Vai falar da limitação mais para frente. Aí a mesma coisa que a gente pode fazer, a gente pode extrapolar esse cara, a curva de Bézier para o tridimensional e fazer o que a gente chama de retalho. Aí, de novo, para fazer um retalho, a ideia é, eu tenho os 4 pontos de controle, da mesma forma, só que eu tenho 4 pontos de controle para cada um dos eixos, e aí eu vou construir um retalho tridimensional ali. E um retalho tridimensional. A gente vai ter um retalho e em vez de a gente ter apenas um polígono, que é o convex hull, que é o envoltório, né? A gente vai ter um objeto que é o nosso envoltório e, de novo, esse retalho ele sempre vai estar posicionado dentro desse polígono, que é esse polígono não, esse objeto, né, dessa formato aí, tridimensional, tá bom? E a fórmula ali, quando a gente faz essa extrapolação, é justamente colocar os dois parâmetros aqui nos dois extremos e colocar aqui as duas matrizes de Bézier para cada um, que é o fator multiplicativo de cada um dos parâmetros. É muito assustador essas fórmulas, eu sei, eu também acho assustador, mas o mais importante de tudo é saber os princípios de como que a gente chegou nas fórmulas, que são os princípios dos pontos de controle, ou no caso da forma de Hermite, né, a questão das derivadas, no caso da de Bézier, é justamente que a gente fez uma aproximação das derivadas, tá certo? Por fim, só essa análise aí, que ele é meio que o motivador para a próxima aula. Tá? A curva de Bézier, ela justamente ela vai ter uma suavidade muito melhor do que a curva interpolada, certo? Porque basicamente, a gente não tem a obrigatoriedade da curva passar por todos os pontos de controle, porque a gente justamente usa os dois pontos do interior como uma aproximação para as derivadas nos pontos extremos, e é justamente essa derivada que vai causar uma suavidade maior na nossa curva, mas o problema continua existindo. Se a gente fez uma aproximação da derivada, quer dizer que a gente não tem continuidade da derivada, quer dizer que a gente não tem uma curva super suave. Mas já é uma boa aproximação, ela dá um bom resultado. Tanto é que a gente viu que aquele software que eu mostrei, que é o Inkscape, usa esse algoritmo, tá certo? Então, assim, como que a gente melhora? Bom, tem como melhorar. Basicamente, a gente vai aplicar outras condições, mas a gente vai ter que, para isso, permitir utilizar polinômios de grau mais elevado para expressar a nossa curva, tá certo? Gente, terminei por aqui a matéria de hoje. Vou pausar aqui a gravação e perguntar aí, para quem tiver dúvidas, só me falar, tá bom? Bom, estou pausando a gravação, primeiro no Canvas.